Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta ainda nessa série especial de programas Fagulhas de Luz. Estamos relembrando obras de Sidney Fernandes desde o seu começo e nós já falamos aqui desde o início. Passamos por Reencontro, Em Sintonia com o Amor, Ser Feliz é uma Arte, Ser Feliz é uma Decisão, Dr. Galton, o Restaurador de Passados e Amor Puro e Verdadeiro. E hoje chegamos naquela que eu considero, pelo menos na minha opinião, uma das mais belas obras de Sidney Fernandes. E aqui olhando para o PDF desse livro, essa imagem de abertura é simplesmente fantástica. Eu não sou desse tempo, mas eu me identifico muito com imagens antigas assim. Estamos falando do livro Luzes em Paris, uma verdadeira obra, na minha opinião, uma obra de arte de Sidney Fernandes, o meu livro favorito. Toda vez que a gente faz alguma palestra, alguma coisa, eu sempre digo que essa é a minha obra favorita. E tem um papelzinho, como se fosse um papelzinho aqui no início do livro, que diz: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Allan Kardec. Sidney, com você, Luzes em Paris. Falar de Luzes em Paris é falar de outro xodó, né? É trazer o século XIX de volta. E engraçado, Theo, na introdução eu faço uma homenagem, um agradecimento a Evandro Noleto Bezerra por algumas palavras que ele traçou quando ele traduziu a Revista Espírita através da Federação Espírita Brasileira. E eu me baseei em muitas passagens da Revista Espírita para compor o livro. Mal sabia eu que, alguns anos mais tarde, eu ia me atrever a mandar um artigo para a Federação Espírita Brasileira, e de lá para cá, Evandro Noleto Bezerra passou a publicá-los mensalmente. É a época de Kardec, século XIX. É a história de um médico casado com uma senhora muito nobre, que tem uma filha adotiva, chama-se Gisele Marie. E aí, todos os acontecimentos que eu tive que pesquisar muito para conhecer a Paris da época, eu, inclusive, me baseei muito em alguns pontos numa obra de Honoré de Balzac, psicografada por Valdo Vieira, que fala a respeito da Paris da época. E ele é fidedigno, ele traz realmente coisas muito interessantes sobre Paris. Mas o mais importante para mim, Theo, é que tudo gira em torno da codificação, das mesas girantes, de Allan Kardec, das dificuldades. E sendo Allan Kardec um dos personagens do livro, e em nenhum momento ele fala aquilo que ele não falou. Eu fui buscar nas biografias, fui buscar em obras póstumas e nos relatos que são feitos. E Allan Kardec tem uma participação discreta, mas muito importante no livro, a ponto até de, depois que nós terminamos de escrever essa obra, que eu também gosto muito, de vez em quando eu a releio novamente, e ela depois deu origem a um outro livro, Luzes no Brasil, porque os companheiros de Kardec daquela época que eu descrevi, lá do século XIX, todos eles reencarnaram no Brasil. Mas Luzes em Paris realmente traz um encanto da cidade de luz. Traz a arte, traz a poesia, traz o momento mágico da cidade de luz. Luzes em Paris é também um grande livro que eu gosto muito.